Quando o DeepSeek... Eu vou treinar umas intros diferentes aqui, vai ser tipo... Quando o DeepSeek, ou normal, né? Quando o DeepSeek lançou a versão do modelo deles V4 na semana passada com 1,6 trilhões de parâmetros, eles sabiam que a maioria das pessoas não iam conseguir rodar esse modelo em casa, né? Afinal de contas, 1,6 trilhões de parâmetros é muito parâmetro. Então eles lançaram também um irmão menor, DeepSeek V4 Flash, e é esse modelo que a gente vai ver hoje. Esse modelo, teoricamente, a gente consegue rodar localmente, mas obviamente não vai rodar em qualquer 5060 Ti, que é a placa que a gente tem ali, né? A gente vai ter que rodar esse modelo num computador com mais memória, então hoje a gente vai rodar ele no Mac M3 Ultra com 256 GB de memória unificada. Vamos lá para a tela para a gente entender um pouco mais sobre esse modelo. DeepSeek V4 Flash. Versão Flash desse modelo tem 284 bilhões de parâmetros e ele ativa 13 bilhões de parâmetros, ou seja, é um Mixture of Experts que permite que a gente consiga rodar aqui na nossa máquina que tem 256 GB de memória unificada e ao mesmo tempo vai ser um modelo que ele não vai ser lento demais porque ele não é um modelo denso, ele é um modelo que só ativa 13 bilhões de parâmetros. Em comparação, o DeepSeek V4 Pro, né, que é o irmão maior, ele tem 1,6 trilhões de parâmetros com 49 bilhões de parâmetros ativos, então mesmo sendo Mixture of Experts 49 bilhões de parâmetros ativos, se coubesse nessa máquina aqui, ainda assim seria meio lento. Então acho que 13 bilhões a gente está ali no sweet spot, né? No ponto ótimo ali para a gente rodar esse modelo. Aqui a gente pode ver um pouco mais sobre os modelos que foram liberados. Aqui a gente tem, por exemplo, o DeepSeek V4 Flash base, que é a versão que não só teve o pré-treinamento, tá? Ele tem um conhecimento, mas ele ainda não foi treinado para responder de determinada forma, para trabalhar bem ali com perguntas e respostas. Já a versão daqui de baixo, ela já sofreu esse pós-treinamento, digamos assim, né, que vai estar dentro ali do fine-tuning, reinforcement learning, etc. E aqui ele já vai conseguir responder pra gente. Eles liberaram um pouco diferente aqui. A versão base, ela tá uma versão FP8. Eles não liberaram 16 bits, liberaram 8 bits. E a versão para uso, né, que é a que a gente vai usar aqui hoje, ela é um mix entre FP4 e FP8, ou seja, tem ali quantização de 4 bits e quantização de 8 bits para os pesos mais importantes. Aqui a gente tem alguns benchmarks da versão base, tá? Mas pra gente mesmo interessa mais a versão já treinada aqui, ó. Então aqui a gente tem a comparação da versão V4 Flash com o Thinking ligado, sem Thinking ligado, com o Thinking no Max, no High, etc. E a gente tem a versão Pro também, nessas três categorias de Thinking também. E o que a gente pode ver aqui é que quando a gente tem o V4 Flash no máximo de pensamento dele, ele chega muito perto ao V4 Pro no máximo de pensamento também. Pelo menos para alguns benchmarks, não para todos, tá? Esse aqui, por exemplo, fica bem longe. Vamos ver os de código aqui no Live Code Bench, por exemplo, a gente vai ter 91 versus 93. Muito próximo, tá? Se a gente for aqui no Code Forces, por exemplo, 3052 versus 3206, também relativamente próximo. A gente pode ver que o V4 Flash no Max, ele passa o V4 Pro no High, né? Então isso é muito legal. Se a gente olhar aqui o Terminal Bench, aí a gente já vê um gap um pouco maior do V4 Pro para o V4 Flash, mas quando a gente volta aqui para o SWE Verified, ó, 79 contra 80, e considerando que a gente está falando de um modelo que é pelo menos 5 vezes menor, isso daqui é simplesmente incrível. A versão que a gente vai rodar hoje é uma versão quantizada pelo Ash, do Inference Labs. Então ele pegou o modelo que tem uma quantização misturada, né? Tem alguns pisos FP4, outros FP8, e a parte de FP4 ele só reajustou aqui sem ter que requantizar para 9 bits, e todo o resto ele quantizou para 9 bits. Ele rodou no M3 Ultra com 512, a gente vai rodar no de 256, a gente pode esperar aqui entre 20 e 25 tokens por segundo. Então vamos lá, já tô aqui ó, com o DeepSeek V4 Flash MLX 9 bits, e a gente está rodando no Inferencer Pro, que é exatamente o software do Ash, onde essa versão foi testada. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu quero ver um pouco dessa velocidade, se a gente vai conseguir ali os 25 tokens por segundo. Vou mandar para ele, oi, tudo bom? Ó, a gente está conseguindo até um pouco mais, né? Nessa mensagem pequenininha aqui, a gente conseguiu 29 tokens por segundo, o que é muito interessante. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele criar um site para a gente ter uma ideia de qual qualidade ele consegue entregar para um site relativamente simples. Ó, cria um site de um novo teclado de computador lançado no mercado. Esse teclado é um teclado mecânico com 3 opções de switch. O site precisa ter alguma funcionalidade fora da caixa, me surpreenda. Então é isso que eu vou pedir para ele. Enquanto isso, eu vou vir aqui no software, eu vou ligar o Batching, já está ligado, e aí aqui do lado eu já posso pedir mais alguma coisa para ele. Então o que eu vou pedir para ele aqui do lado é o seguinte. Esse daqui é o meu app Tic-Tac-Toe Infinity. Então eu vou pedir para ele vir aqui na App Store e ele vai... Alguma estrela sacanagem, alguém tá me sacaneando aqui, não é possível. Aí ele vai pegar aqui os dados, tá?
e eu quero que ele crie uma landing page baseada nesses dados, eu vou pedir para ele implementar também o jogo Tic-Tac-Toe. Ó, baseado na página da App Store desse jogo, crie uma landing page, implemente também o Tic-Tac-Toe na página para o usuário ter um gostinho. Enquanto isso, vamos ver como é que ele está criando. Ó, ele está criando lá o nosso site a 27 tokens por segundo. Quando eu mandar essa requisição, essa taxa de tokens por segundo ela vai cair, porque agora ele vai estar processando 2, mas se a gente somar os 2 tokens por segundo, provavelmente vai ser muito maior do que 27. Então vamos mandar aqui. Por algum motivo ele não começou essa chamada aqui, o batching parece não estar funcionando. Tudo bem, vamos esperar ele terminar aqui, e aí quando ele terminar aqui ele vai começar o outro lá. Ah, tô achando que deu algo errado aqui, né? Teclado musical? Não é teclado musical, troço. Teclado mecânico revolucionário. Vamos ver. Aqui tudo bem, aqui Strike Pro parece um bom nome, né? Cadê a parte do HTML? Eu tô achando que tá meio pequena aqui, né? Não tem muito conteúdo de fato. Vamos esperar para a gente ver o resultado disso. E aqui a gente pode ver que a gente ainda está aqui com uma média de 26, 27 tokens por segundo, numa quantidade boa, até 7.000 tokens quase. Acho que ele vai terminar aqui um pouco, ó, terminar um pouco abaixo de 7.000 tokens, 26,73 tokens por segundo. E aí agora ele já começou a escrever aqui pra gente a página do nosso Tic-Tac-Toe, só que eu vou parar aqui, porque pelo visto ele não fez a chamada para o tool calling aqui. Deixa eu ver se o tool tá ligado. Então aqui os tools estão ligados sim. Eu vou pedir para ele refazer. Eu vou apagar isso aqui, na verdade. Stop. Ok. E aí eu vou mandar novamente aqui para ele. Vou até apagar aqui de novo. Vou mandar aqui para ele de novo o prompt. Deixa eu mudar o meu prompt aqui, porque eu quero que ele faça a chamada do tool lá. Ele não tá fazendo a chamada do tool. Não. Quero que ele faça a chamada do tool. Vamos fazer o seguinte, mais uma vez. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se a tool tá ligada direito aqui. Tools, Web Snippet tá Enable, Web Page tá Enable. Eu mudei aqui, ó, leia essa página usando Tools. Vamos ver se assim a gente consegue forçar ele. Não tá fazendo. Bem, vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Infelizmente ele não tá usando o tool calling aqui direito. Enquanto isso, a gente vai verificar esse código aqui para ver o que ele criou. Legal. Precisão que transforma cada toque, teclado mecânico com 3 switches intercambiáveis, construção em alumínio, RGB por tecla e uma surpresa que você não espera. Legal. Aqui não tem clique, né? Não, é só informação. Aqui eu consigo mudar. Deixa eu ver se teve algum erro. Ah, teve algum erro aqui, ó. Tá, teve algum erro aqui. Deixa eu tentar atualizar. Então quando eu carrego, já tem um erro ali. Então acho que as coisas interativas não vão funcionar, mas tudo bem. Aqui eu tenho gravar, limpar, reproduzir, e eu poderia gravar alguma coisa aqui, né? Tudo bem. Infelizmente o CSS não está funcionando. Aqui eu não desgosto do design não, achei que está muito simplinho, né? Para uma página de um novo produto, mas não está de todo mal não. Aqui ele fala as teclas, né? Que elas ativariam aqui. Eu poderia pedir para ele consertar lá, mas vou esperar para ver o que ele fez no nosso Tic-Tac-Toe. Ó, aqui a gente tem então a nossa página do Tic-Tac-Toe, tá? Mas basicamente ele fez aqui um Tic-Tac-Toe, né? Se bem que aqui, será que ele tinha alguma coisa ali no Win Limit, no Draw Limit? Não, na verdade não. Mas aqui, essa página aqui não tá ruim não, tá? Ela só não é o que a gente pediu. E aqui ele também não implementou um player versus o computador. Se eu clicar aqui, também não vai para lugar nenhum. Mas ok. Essa página aqui eu gosto do design dela, né? Bem simples. Eu não gosto desse emoji aqui, mas tudo bem. O único problema aqui foi que ele não foi buscar a referência. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele extrair os dados da página, né? Porque é uma instrução muito mais direta. E vamos ver se assim ele faz o tool calling. Ele não está conseguindo fazer aqui não. Então, infelizmente, esse modelo ele não está conseguindo usar as tools do Inference. Vou pedir para ele criar o nosso clássico Angry Birds aqui, tá? Vamos lá, crie um clone do jogo Angry Birds usando 3JS, use formas simples para criar os pássaros e inimigos, inclua 3 pássaros diferentes e 3 fases. Vamos ver o que ele vai criar aqui pra gente. Ó, ele já está criando aqui o nosso código. Esse modelo aqui, ele não está com thinking habilitado. Então isso vai fazer com que a qualidade dele seja de fato menor do que o esperado, menor do que o planejado lá pelo pessoal do DeepSeek. Então provavelmente eu vou ter que fazer um outro vídeo em breve com alguma versão que tenha o Thinking e principalmente o Thinking no Max, né, habilitado. Talvez faça na web. Me deixa aqui nos comentários se você quiser ver uma versão do DeepSeek V4 Flash com o Thinking e o Max Thinking dele ligado,
e aí com certeza a gente vai ter resultados melhores do que a gente vai ter aqui. Mas sempre é bom lembrar que a gente está rodando isso aqui localmente. Isso quer dizer que você mantém privacidade, tudo que você fizer, esse modelo ele não é só um modelo de código, né? A gente normalmente faz código aqui porque o canal se chama AI Prog BR. Mas esse modelo aqui serve para outras coisas também. Não só esse, como todos os modelos que a gente testa. E às vezes a gente esquece, né? Porque aí ele não vai tão bem em código, a gente fala, que modelo ruim! Na verdade, às vezes ele só tem um foco para outra coisa. Então outra vantagem do modelo local é que ninguém vai tirar o teu acesso ali no meio de um trabalho, né? Como acontece quando a gente está usando qualquer coisa no Claude, que 2, 3 prompts, acabou nossa cota, a gente tem que parar, esperar 5 horas. Então, usando localmente, normalmente vai ser até um pouco mais devagar, mas vai ser constante, você não vai ter que parar ali no meio. E uma coisa que eu tenho percebido também é que eu acho que daqui para frente, sempre que a gente testar um modelo grande aqui, ou melhor, um modelo médio, né, para grande, mais de 100 bilhões de parâmetros, sempre a gente vai ter que voltar e olhar como o Qwen 3.5 e o 3.6 são modelos incríveis, né? E a gente pode botar o Gemma 4 aqui também, porque também é um modelo de 31 bilhões de parâmetros ou de 26 bilhões de parâmetros, a versão Mixture of Experts, que é simplesmente incrível. Tudo isso rodando localmente, sem precisar de acesso à internet, sem ter nenhum tipo de limite de uso e essas versões, o Qwen de 27 bilhões de parâmetros e 35 bilhões de parâmetros e o próprio Gemma, a gente consegue rodar em máquinas um pouco mais acessíveis, digamos assim, bem entre aspas, né, acessíveis, porque ainda é caro. Para rodar bem um modelo desse, você tem que ter no mínimo ali 32 GB de VRAM, e isso a gente estaria falando aí numa 5090, que custa aqui no Canadá $5.000 canadenses. Então ainda é caro, mas para um programador aqui, não é um absurdo não, tá? Porque um programador vai ganhar mais do que isso por mês, normalmente. E tá começando a vir placas mais baratas também, né? A gente tem a Arc B70, que é uma placa da Intel, com 32 GB de VRAM também. Ela é um pouco mais lenta do que a 5090, tem mais ou menos metade da velocidade, 600 GB por segundo, mas ela custa $1.000 nos Estados Unidos. Um pouquinho abaixo de $1.000, $950. Aí já começa a ficar bem interessante, tá? Porque é uma placa de 32 GB, cabe bastante coisa e em breve a gente vai testar ela aqui, se os Correios não perderem a minha encomenda, né? Eu mandei vir uma exatamente pra gente testar e pra gente colocar ela versus a 5090 pra ver se ela é uma opção viável. Abaixo de $1.000, ela estaria dentro da cota. Então você poderia viajar para os Estados Unidos, comprar essa placa, voltar, se você só comprar ela, né? Voltar para o Brasil e não pagar nada de imposto na volta. Ela estaria abaixo ali do limite de $1.000 que você pode comprar fora. Então seria uma excelente compra se ela funcionar. Mas espera, deixa eu testar aqui primeiro. Deixa aqui nos comentários o que você quer que eu teste nessa placa, que assim que ela estiver nas minhas mãos, a gente faz um videozinho. Enquanto isso, o nosso DeepSeek já está terminando aqui, ó. Então a gente manteve uma média aqui de 26, 27 tokens. A gente está chegando aqui nos 8.200, né? Deve acabar aqui com os 8.251 tokens. Então show de bola. 27.27, uma velocidade boa, cara. Isso a gente não pode negar, mas vamos ver o resultado aqui, ó. Primeira coisa, a gente tem um... Ah, não tem erro não, só tem aqui um log. Legal, gostei, tudo bem. Vamos ver... Esses pássaros aqui estão meio esquisitos. Esse estilingue aqui é miniatura, né? De acordo com o tamanho dos pássaros aqui, mas ó, aqui, o que é o problema? Tá? Acho que eu bati no outro pássaro. O problema aqui é que eu arrasto a fase ao mesmo tempo que eu arrasto o pássaro. Aí fica meio difícil aqui. E eu tô arrastando o mesmo pássaro, pelo visto. Tá. Isso aqui eu não gostei, né? Porque fica muito difícil de jogar assim. E os outros pássaros, como eles não se mexem ali, eu acho que a física tá fazendo com que eu bata neles. Mas tudo bem, ó, o pássaro, é só esse pássaro que eu tô mexendo. Bem, ok, mas a gente vê que o que tem aqui de bom, né? A gente tem os olhinhos dos pássaros, os porquinhos estão embaixo das peças ali de madeira, mas tá ok. As árvores a gente tem também, estão bonitinhas, só que estão muito pequenas. Então a escala tá meio esquisita, mas a gente tem alguma física, né? Quando a gente consegue, de fato, ó, disparar, a gente tem uma física ali, a gente está tendo a colisão. Então, ok, a gente tem alguma coisa aqui. Próxima fase, vamos ver se muda alguma coisa. E aqui eu tenho tem um pássaro verde ali, mas eu nunca vou conseguir usar esse pássaro, né? Por conta dessa lógica maluca. Deixa eu ver aqui, ó, se eu for... Eita. É muito difícil de controlar. Deixa eu reiniciar essa fase. Tá funcionando algumas coisas.
Teria que pedir para ele ajustar bastante aqui, mas acredito que com um vai e vem ali a gente conseguiria chegar a um resultado um pouco melhor. O que a gente não vai fazer para esse vídeo. Deixa eu ir para a próxima fase aqui, ó. Então tem aqui um outro pássaro. Ele inventou uns pássaros malucos aqui, né? Deixa eu ver se dessa vez... Não dá. É muito difícil. Muito difícil passar aqui. E principalmente com essa câmera aqui, que ao mesmo tempo que você usa o mouse e arrasta para disparar o pássaro, você também mexe o ângulo. Eu gosto da ideia, mas eu acho que, por exemplo, para eu mexer o ângulo, eu teria que estar segurando Ctrl ou alguma outra tecla, e aí sim, aí eu estou controlando a câmera. Depois, quando eu soltasse, aí eu estaria controlando o pássaro. Aí seria excelente a mecânica, na minha opinião. Mas beleza, esse foi o nosso Angry Birds. Eu vou te falar, vou te ser bem sincero. Como ele não tá com o thinking ligado, eu achei que o resultado ia ser bem pior, tá? Eu tô muito feliz com esse resultado aqui. É um resultado que me permite colocar na thumb, destruiu o Opus, chegou perto... Não é. Não é? Mas é interessante. E eu acho que, eventualmente, eu preciso fazer um vídeo aqui, né? Porque eu vejo muita gente achar que precisa sempre estar usando o melhor modelo e tal. E eu discordo disso veementemente. Então talvez merecesse um vídeo. Se vocês quiserem, me fala aí. Próximo teste. Obviamente não pode faltar o nosso GTA. Cria um jogo 3D completo inspirado no GTA San Andreas usando 3JS via CDN, com estética estilo Lego, inclua minimap, pessoas, sistema de nível de procurado, carros e motos, mapa com diferentes áreas. Esse é o nosso prompt, eu quero ver o que o nosso DeepSeek vai responder aqui pra gente, o que ele vai criar. Será que ele vai conseguir criar alguma coisa interessante ou ele vai criar uma parada que nem vai rodar? Não sei, vamos ver. De qualquer forma, ele já está escrevendo o código aqui pra gente, basta a gente esperar agora e já já a gente vai ver o resultado. Show de bola! Terminou aqui pra gente, ele criou 9.676 tokens a 24,70 tokens por segundo, que é uma ótima velocidade. Agora resta saber, ó, o código parece bom. Vamos ver se ele funciona, né? É isso que resta saber aqui, vamos ver. Infelizmente a gente tem um erro aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou copiar esse erro pra ele, essa parte aqui, e eu vou pedir pra ele consertar, porque eu tô louco pra ver esse resultado aqui. Fazer o seguinte, vou deixar ele corrigir o código inteiro, reescrever tudo, mas da próxima vez, se tiver algum erro, eu vou pedir para ele reescrever só o trecho, né? Porque aí fica mais fácil da gente ajustar sem ter que perder todo o tempo e gastar todos os tokens, apesar de que a gente está rodando local, né? Não tem essa de gastar tokens, mas principalmente se a gente estivesse usando uma API, algo do tipo, seria interessante para a gente não gastar todos os tokens, né? A gente só teria que editar ali a parte com erro. E a propósito, esse é um dos motivos pelo qual eu acho que Vibe Coding vai ser para programadores, né? Você conseguir identificar ali trechos, entender o que está acontecendo, saber indicar para ele certa parte do código ou mudar certa parte do código. Opa! Temos algo aqui. Vou dar uma olhada de novo. Cadê os controles? Tá o mouse aqui, ó. Pô, mas eu tô no meio do prédio? O que tá vendo aqui? Tô achando que tem algo errado, hein? Deixa eu reiniciar. Eu não tô conseguindo andar, não. Será que tá com algum erro? Ah, tá com outro erro. De onde é que tá o erro agora? 730. Mesma parada aqui? Mesma parada, né? Lag swing. Tá, ok. Atualizar novamente. Beleza. Ainda tem algum erro aqui. 726. Aqui é player. Então aqui nessa parte do código ele estava usando player, né? E não P, como na outra parte do código lá. Vamos ver. Tá. Opa! Agora sim, peraí. Deixa eu deixar a tela cheia aqui. Porque agora a gente tá andando, ó. Esse bonequinho aqui. Se bem que ele fez todo esse lance por causa da perna, mas a perna não tá funcionando, não. Olha, aí tem um pulo aqui. Tá. Será que é porque a gente tá ali em cima? É, mas olha lá, a perna não tem nenhuma animação, que é o lance que ele tava falando ali do problema. Mas, cara, esse resultado aqui não tá de todo ruim, não, hein? Cadê? Dá pra eu entrar no carro? Ué. Eu não tô conseguindo entrar no carro. Deixa eu ver se eu consigo correr. Correr, dá pra correr. Eu tenho uma moto ali, ó. Deixa eu tentar ir lá naquela moto. Quando eu chego perto aqui, parece que o troço fica se mexendo ao meu redor ali, tá vendo? Na verdade não é ao meu redor não, fica só se mexendo. Mas... não, tudo tá se mexendo. Eu que achei que estava parado. Mas de qualquer forma, não tá funcionando. De 1 a 4 são as armas, então eu tenho aqui o punho. Aqui eu tenho a pistola. Eu não consigo, eu tô atirando. Conforme eu vou atirando, eu vou ficando procurado, né? Vamos ver se a polícia vai vir atrás de mim. Eu tenho a metralhadora e eu tenho rifle. E eu já tô com 5 estrelinhas.
A gente tem algumas áreas, montanha, praia, industrial, subúrbio. Legal. Só que eu não estou conseguindo entrar nos carros. Ali tem as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo atirar nas pessoas. Como é que eu vou mirar nelas? Aqui, né? Opa, atirei. Atirei sim. Felizmente fica difícil de ver aqui se eu mirar. Para eu mirar certinho, eu acabo tapando. Mas olha lá, a pessoa sumiu, eu acertei ela então. Show de bola. Pô, não consigo pegar o carro. Vou até apertar outros botões aqui. Não consigo pegar o carro. Não tô vendo a polícia também. Cadê essa polícia? Não tô vendo. Aquele carro ali, ó, parece parado. Ah, mas eu chego perto dele e ele começa a se mexer, tá vendo? Como se eu tivesse batido nele, tivesse uma colisão e eu não consigo entrar nele de jeito nenhum. Mas assim, esse daqui não é um resultado terrível, não. Não é um nível mimo 2.5 de qualidade, mas a gente tem alguma coisa. Eu tô gostando desse modelo, cara. Levando sempre em consideração que ele não tá com o thinking ligado, não tá ruim não. Olha só, as árvores ali tão bonitinhas, tá? Ele criou os espaços, apesar de que ele criou um degrau aqui nesses espaços, né? Eu sempre fico com a perna para dentro do degrau. Mas tudo bem. A gente tem deserto, industrial, praia, subúrbio, montanha, porto, né? Floresta. Então tem vários cenários aqui. Vamos ali no deserto pra gente dar uma olhada, ver o que tem lá. Tem que ir correndo aqui porque consegui pegar os carros. E aqui, nesse lugar que eu tô, fica ali aparecendo área desconhecida, né? Deixa eu mudar aqui para os punhos, que eu vou tentar dar um soco. Deixa eu ir aqui, ó. Eu vou já mirando nele, ó. Olé! Ele é muito bom de desviar de mim, cara. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Então aqui embaixo a gente tem um mapa, aqui a gente tem o nível de procurado, a polícia não veio por algum motivo, aqui a gente tem os controles e aqui a gente tem o indicador onde a gente tem as armas. Achei bom resultado. Então esse foi o nosso primeiro hands-on no DeepSeek V4 Flash, né? Uma versão de 284 bilhões de parâmetros que a gente consegue rodar localmente, numa velocidade até utilizável. Provavelmente se a gente precisar de uso agêntico dele, talvez 25 tokens por segundo seja um pouco lento, mas para vários outros usos, 25 tokens é extremamente utilizável. E eu gostei desse modelo, principalmente por conta dessa velocidade. Ele não é o melhor que a gente já viu, também não é o pior que a gente já viu, mas sempre lembrando que ele estava com o thinking desligado o tempo todo. Eu não sei se é essa versão do modelo que a gente tem aqui, se é o software. Depois eu vou tentar descobrir um pouco melhor como que eu posso ligar para usar ele no Thinking Max, que seria onde a gente conseguiria extrair o máximo de poder dele. Demoraria um pouquinho mais, né? Porque ele pensaria bastante ali para resolver os problemas, mas provavelmente a resposta seria muito melhor. Mas de forma geral, achei um bom resultado e eu quero ver aqui também o Mimo V2.5, não a versão Pro, que a gente testou aqui. Eu vou deixar o link aqui da versão Pro, que foi muito bem. O Mimo V2.5, assim como o DeepSeek V4 Flash, é o irmão menor do Mimo V2.5 Pro. Então a gente tem um modelo menor que a gente consegue rodar localmente com uma velocidade ok também. Eu quero ver, inclusive, como que ele vai sair em comparação aqui com o nosso DeepSeek. Se ele vai ser melhor, se ele vai ser pior, porque ele vai ser um modelo de 310 bilhões de parâmetros, então um pouquinho mais do que o DeepSeek, com 15 bilhões de parâmetros ativos, então acredito que ele vai ter uma velocidade semelhante. Acho que vai ser uma excelente comparação. Agora, se você quer ver modelos bem menores, dá uma olhada no Qwen 3.6, 27 bilhões de parâmetros, que a gente fez o vídeo aqui, ó. O modelo é menor, mas ele é muito competente. Ele é, sem dúvida, um modelo abaixo dos 30 bilhões de parâmetros que entrega o máximo de qualidade. Então vale a pena dar uma olhada. Para a maioria das pessoas, esse é o modelo para você rodar localmente. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!